Bom, vou dar início aqui à apresentação do artigo O Perfil da Pesquisa Acadêmica sobre Futebol, Cultura e Identidade, um debate sobre os clubes locais. Eu sou o professor Gil Bracarense Leite, da UF. Esse artigo foi feito em parceria com o professor Maxwell Ferreira, do IFRJ. Bom, a gente sabe da importância do futebol para a sociedade, a sua relevância, e é notório que nas últimas décadas, principalmente pós anos 2000, ele vem sofrendo uma grande transformação estrutural, sobretudo devido a questões financeiras. A esse processo, o autor Giulianotti, em 2002, deu o nome de hipermercantilização. Essa hipermercantilização impacta a identificação dos torcedores com o clube e vem refletindo na identidade e cultura do esporte, né? Então, nesse contexto, é importante compreender como o estudo dos temas futebol, cultura e identidade, em sua relação com clubes, tem se desenvolvido. Sendo assim, o problema de pesquisa e os objetivos, né? O problema: qual o perfil da produção acadêmica sobre futebol, cultura e identidade relacionadas a clubes de futebol? E o objetivo: mapear trabalhos com esses temas, né, futebol, cultura e identidade, na base de dados da Web of Science, selecionando aqueles relacionados a clubes de futebol, né? E a eles será feita uma análise por meio da bibliometria. Objetivos específicos: compreender o estado do conhecimento nessa área, identificar tendências e lacunas a serem preenchidas, discutir o cenário relacionado aos clubes locais que são excluídos da globalização do futebol. Em relação a esse último objetivo específico, né, a inclusão aqui dos clubes locais, são aqueles de menor abrangência, aqueles que não têm alcance nacional, tampouco global. Normalmente são aqueles de cidade do interior ou de bairro nas grandes capitais que enfrentam diversos obstáculos financeiros. Fundamentação teórica, né? A partir dos anos 90, vem acontecendo um aumento dos trabalhos discutindo a mudança na identidade e cultura do futebol. Temas diversos, né? Desde violência, valor dos ingressos, homofobia, racismo. Então, vem havendo uma grande diversidade na pauta, né, em relação aos estudos relacionados ao futebol. Uma citação aqui do autor Schoube, 2008, né, os clubes de futebol estão envolvidos na construção de identidades nacionais, explicitando as conexões entre esporte, identidade e lugar. Futebol é uma das instituições culturais envolvidas nos processos econômicos e políticos que moldam sociedades em todo o mundo. Então, é notória a relevância e a importância do futebol, ainda que ele sempre tenha sido negligenciado como área de estudo acadêmico, né, área de pesquisa acadêmica. Metodologia: bibliometria, que mapeia a produção científica, evidencia nuances do campo de estudo e lacunas de conhecimento científico. Buscou-se artigos, né, na base da Web of Science, como foi dito, com as seguintes palavras-chave: futebol ou soccer, identidade e cultura, e foi encontrado um total de 111 artigos com essas palavras, no título, resumo, relacionados a clubes de futebol. Esses 111 artigos foram analisados por meio de indicadores bibliométricos. Análise dos resultados, né, indo direto para a análise desses índices bibliométricos, poucos países publicando sobre o tema cultura, futebol e identidade, apenas 30, e uma baixa conectividade entre eles, né? Então, coloquei em negrito ali, né? Isso pode indicar uma área de pesquisa emergente e voltada a estudar fenômenos regionais. Autores não são exatamente poucos, 154 publicando sobre o tema futebol, cultura e identidade, mas ao mesmo tempo não há nenhum grupo que se destaca de referência, né? Porque os maiores destaques publicaram no máximo 3 trabalhos, 3 artigos sobre o tema. É um tema essencialmente interdisciplinar, destacando-se aí mais um pouco as ciências sociais. Evolução das publicações ao longo dos anos, né? Tiveram início ainda em pouco volume no final dos anos 90, mas só a partir de 2011 elas se tornaram constante em todos os anos, com destaque aí para 2017, 18 e 19, onde atingiu-se um auge
de 13 publicações sobre o tema em cada um desses anos. Analisando aí uma nuvem de palavras, né, relacionadas à pesquisa, sendo que as palavras em tamanho maior indicam que elas foram encontradas em maior número de ocorrências, né? Destaca-se aí esporte, né, torcedores, como não poderia deixar de ser, nacionalismo, masculinidade, comunidade, racismo e violência. Então, são palavras bastante relacionadas ao tema, né? Futebol, cultura e identidade. O país com mais ocorrências foi a Escócia, 4 ocorrências, e um clube apenas foi encontrado como tendo um número relevante de ocorrências, que foi o Millwall, que é um clube pequeno, clube de bairro de Londres, ou seja, um clube local bastante relacionado a estudos sobre violência e hooligans e comportamento de torcedores. O Reino Unido é o país com mais publicações, bastante destaque, 41 publicações no total de 111. O Brasil tem bem menos que o Reino Unido, ainda que ele esteja entre os 5 primeiros, né, com 6 publicações. Falando diretamente dos clubes locais, a gente sabe que eles enfrentam diversos obstáculos financeiros, muitas vezes atenuados apenas pelo forte vínculo com a comunidade. Nos clubes locais, os torcedores experimentam uma relação com o futebol de forma única porque eles estão distantes, né? Eles estão muito longe da glória, do topo. Então, o vínculo não está ligado a vitórias e a resultados positivos. Uma citação aqui de Lawrence, em 2016, ele colheu depoimentos de torcedores que mostram a importância de um clube para a cidade. No caso, um clube pequeno, o Walsall, da Inglaterra. Os torcedores disseram, né, ninguém conheceria o lugar se não fosse pela existência do clube. O clube dá identidade à cidade e é tão importante ou mais do que qualquer outra coisa, ou seja, o sentimento de pertencimento local. Dos 111 trabalhos, só 16 tratam de clubes locais, com destaque novamente para o Reino Unido com 6, o Brasil só com 1 trabalho encontrado na base aí da Web of Science, trabalho sobre a Chapecoense de Santa Catarina. Conclusão, futebol por muito tempo foi negligenciado como tema de pesquisa acadêmica, tendo sua importância cultural e econômica ignoradas. E existem alguns desafios aí a serem superados, né? O baixo número de publicações, concentração em poucos países e a pequena quantidade de trabalhos discutindo os clubes locais, né? Então, um debate, uma análise bibliométrica pode servir para incentivar maior reflexão de estudiosos e da população sobre o apoio aos clubes de sua localidade.